Olha só, eu consegui identificar o que você tá me informando. Quando você olha no raio-x, aqui a gente está falando de tomografia, tá vendo essa imagem aqui, ó? O raio-x, ele geralmente é isso aqui, ó, a imagem que eu vejo no raio-x. Anterior e posterior. Isso, Nessa forma, direita, esquerda, isso. certo? Aqui, eu vou olhar a tomo de acordo com a parte que se inicia. Quando eu falo para você assim, ó, toda a tomografia, geralmente o exame, quando você vai visualizar, independente da célula, porque isso daqui só vão ter 10 janelas como essa, mais até. Essas janelas, elas vão representar um ponto que no superior, canto superior, topo esquerdo, sempre vai ter essa imagem. Esse corte de forma frontal, e aí haverão, haverão marcas segmentando a altura, ou seja, o nível que esse corte representa. Uhum, Então, na tomografia, seria isso. No raio-x, que você vai ter a interpretação frontal ao observar, e aí você vai verificar a direita e a esquerda da pessoa. Então, você vai sempre olhar o raio-x de forma frontal, da forma com que o seu olho está projetando. Porém, você vai sim. entender que numa radiografia antero-posterior, em AP, vai preceder dessa forma. Em PA, aí é o contrário. Qual seria a importância de eu te falar sobre a, as incidências? Porque muito parece, se a gente pega às vezes uma cardiomegalia, por exemplo, onde você vê, conforme eu falei, a base cardíaca repousando aqui nessa condição. Numa cardiomegalia ou a miocardiopatia dilatada, muito provável que o coração esteja aumentado. E muitas das vezes pode assemelhar com a incidência PA. Aí um dos fatores que vai ser diferencial para você interpretar bulha gástrica. Porque, ao contrário, eu olhando em póstero anterior, eu já não visualizaria a bulha gástrica na região, e sim ao contrário, automaticamente pela margem que você vê e o coração. Deixa eu sinalizar aqui melhor. E daí é importante você ter como observação assim do exame a incidência que ele está projetado, para que você, ao observar, sendo até mesmo porque às vezes pode vir um exame de uma data ou incompleto, por exemplo. Então você só pega, por exemplo, a imagem. E aí você precisa interpretar essa imagem. Às vezes você encontra apenas o CD e aí você vai ter a visão como você estivesse visualizando diretamente no CD, igual a gente fez lá no computador. Então, assim, a relevância de você entender, primeiramente, os níveis, as estruturas, os locais das estruturas vão realmente facilitar na hora da interpretação, seja anterior-posterior, seja no plano transverso, seja Laurel. Eu comentei no outro dia do raio-x, tanto AP quanto perfil, mas tem também uma outra incidência, entre outras, que é comum assim na vivência. A gente pode comentar da Laurel,
que é uma posição meio que oblíqua e muito utilizada para determinar casos como derrame pleural, onde ele fica colapsado ou loculado, que a gente fala. Em caso de palavra fugiu, não é hematêmese. No caso, para você diferenciar de hemotórax, tá aí uma condição que você consegue fazer uma análise diferencial. Num diagnóstico diferencial, isso muitas das vezes ajuda muito a nossa prática, porque num derrame pleural, seja cardiogênico, por exemplo, geralmente de origem cardíaca, fala-se a favor de uma insuficiência congestiva, por exemplo, cardíaca. Porém, por exemplo, num derrame pleural neoplásico, onde que você não apenas vai encontrar ali um líquido decorrente de uma neoplasia, mas há um outro processo ocorrendo. Pode ser ali da pleura, uma infecção ali diretamente pleural, e aí deixa de ser vamos dizer assim, um quadro primário, passa a ser um quadro secundário. Então, tem várias hipóteses, vários fatores que podem determinar um derrame pleural, por exemplo. E é importante a gente saber, né, a fisiopatologia, ao mesmo tempo a sintomatologia que o paciente apresenta, até para que a gente consiga determinar. E, por exemplo, muitas vezes a gente vai ver um derrame locular no hematoma, mas no raio-x, às vezes você vê uma imagem despercebida ou isolada, por exemplo. Pode falar a favor de atelectasia também, por exemplo. Mas vai variar muito com o quadro. Então, assim, pacientes oncológicos vão ter mais suscetibilidade de desenvolverem doenças por complicação do próprio câncer. Agora, é muito comum também a gente ver muito derrame pleural associado a alterações cardiovasculares. Então, assim, por isso que eu sempre comento, a clínica é soberana, né? No sentido de você percebe, você precisa entender isso no seu paciente. Que com certeza todo mundo vai atender um paciente cardiopata em um momento. Todo mundo vai atender um paciente que vai evoluir com uma insuficiência ou um desconforto respiratório decorrente de uma alteração cardiovascular. Então é importante que a gente se ater a questão num todo para que a gente determine. Então, você tendo o entendimento dos sinais que o seu paciente está trazendo, os sintomas vão ser melhores esclarecidos. Automaticamente você vai conseguir empregar ali recursos para que esse paciente não desenvolva alterações assim tão potenciais de complicação. Possível você impedir um edema, por exemplo, mas o edema, além de tá mostrando um sinal e ao mesmo tempo passa a ser um sintoma, o peso, o desconforto, a dor que aquele paciente está sentindo. Automaticamente, quais os recursos, por exemplo, que você poderia evitar, melhor dizendo aqui, quais os recursos que você poderia aplicar para que esse paciente não tivesse, por exemplo, um edema de membro inferior? Porque se você inibe ou evita um edema de membro inferior, automaticamente você está evitando isso daqui. Então, eu quero muito te trazer assim, essa perspectiva também, não apenas olhar o exame, mas o paciente, que o paciente está demonstrando para você uma insuficiência cardíaca, já de longa data, às vezes controlada, mas o edema é um sinal potencial de complicação. E aí eu não tenho que pensar lá no pezinho, eu já tenho que pensar a parte mais central. Porque se ele está edemaciando, ele vai começar com níveis também. É importante a gente entender o que que eu posso fazer, porque depois que instalou, eu vou ter níveis também de edema. Por isso que eu classifico ali o cacifo e tudo mais, mas pensando em quê? Numa fase mais central. Então, eu preciso ter sempre em mente que é importante eu configurar a avaliação do meu paciente sempre de acordo com a base clínica do paciente. Eu entender que realmente aquele paciente está evoluindo com um quadro, ele está tendo um controle,